Fala pessoal, tudo bem? Eu peço mais uma vez desculpas por não estar no estúdio em que você está acostumado a assistir aos vídeos, né? Eu estou num período curto de férias, terça-feira já estarei de volta ao estúdio, mas a gente segue produzindo conteúdo para vocês, sempre usando, né, um gancho ou outro de uma declaração que pode parecer despretensiosa num primeiro momento, mas que diz coisas que vão além do que é falado em on, ou seja, no microfone, né? E eu quero aqui pegar uma declaração do novo preparador físico do Flamengo, novo, velho, né? O excelente Mário Monteiro, que falou ao Caê Mota, do GE.com, Caê Mota é repórter sério, né? Sobre a vontade e isso do amor que ele tem pelo Flamengo, né? Falando ali que, só aceitaria trabalhar na seleção brasileira, na seleção portuguesa e no Flamengo. Ele falou que nunca deveria ter saído, aquela coisa toda, o que é uma boa notícia, porque, acima de tudo, existe um profissional que já conhece o ambiente, já conhece os jogadores e está muito motivado. Agora, mais importante do que isso, e isso já é muito importante per se, é a ideia que ele traz consigo, né? Num processo ali de harmonização, e tem que existir isso, né, de harmonização com o técnico e, por consequências, com os auxiliares, né, Rui Quinta e Luiz Miguel. Aliás, o Luiz Miguel é o único remanescente da comissão técnica do Corinthians. Felipe Almeida não quis saber de trabalhar com o Vitor Pereira, ele que sabe o que deve fazer ou não, ninguém aqui vai dizer o que alguém tem de fazer profissionalmente ou não, tá? Mas esse trabalho vai ao encontro, ou seja, favoravelmente, aliás, pessoal, vamos estudar português, né? Ao encontro, a favor, de encontro, contra, tá? Fecha parênteses. Com as ideias do Vitor Pereira, isso é fundamental. Ah, mas ele é só um preparador físico. Não é por aí, não é só a questão da preparação física, é a questão que envolve a ideia de jogo do Vitor Pereira, mais importante do que isso, a ideia de treinamentos do Vitor Pereira, que passa também pela sua, no caso dele, ideia de jogo, tá? E tudo isso, mais uma vez, tem a ver com a periodização tática. Veja, é muito importante explicar o contexto, até conversamos aqui numa live com o Bruno Pivetti, técnico da Chapecoense, que é referência em periodização tática no Brasil, para entender o processo de preparação nos treinamentos para o jogo e, por consequência, a preparação física nesse caso, tá? Para isso, a gente tem que explicar o início de tudo e por que surge a periodização tática, idealizada por Vitor Frade lá nos anos 90, mas que ganha muito corpo após a adesão de José Mourinho, né? E torna-se um método muito difundido muito afora, sobretudo no ano de 2006. 2006 foi um ano muito rico para o futebol mundial. A gente tem a popularização da periodização tática e a gente tem também a popularização na Copa do Mundo, talvez a última grande novidade tática que eu, pelo menos, vi numa Copa do Mundo, e você pode discordar de mim, né? Que foi a questão da saída de três, ou a chamada saída lavoupiana, institucionalizada no palco principal do futebol mundial, na Copa do Mundo da Alemanha, na seleção do México, né? Quando a maior parte dos times jogava ali num 4-4-2 para obter superioridade numérica na saída de bola, ele faz uma saída com 3 jogadores. Ali foi uma grande novidade no futebol, né? Mostrada no seu palco mais nobre e até assimilada e aperfeiçoada por Pepe Guardiola, né? Esse gênio que foi assistir a Copa do Mundo, ainda não era técnico do Barcelona, olhou assim e falou, caramba, isso aqui é bom, dá para fazer algo mais com isso aqui, seja com o terceiro zagueiro, seja com o volante, e aí depois o negócio foi ficando mais complexo, né? Trabalho de saída de bola, envolvendo o goleiro, com lançamentos mais longos, a atração dos atacantes e meias adversários para o seu campo, para poder fazer no processo de saída de bola uma ligação direta, como a gente viu, por exemplo, na Champions, né, em 2020, quando o Manchester City trucidou, né, a equipe do Paris Saint-Germain, né, com essa saída forte do goleiro, o goleiro Ederson, melhor dizendo,
Mas voltando aqui, para a gente não ficar viajando muito, se bem que é bom viajar quando a gente fala sobre futebol, né? Então esse ano de 2006 tem a popularização da periodização tática. E aí eu conversei certa vez com o Bruno Pivetti aqui no canal, ele falou assim: Bernardo, haveria muitos jogadores que teriam uma vida mais longa, jogando bola, evidentemente, se a periodização tática tivesse sido implementada anteriormente. Por que ele falou isso? Depois eu fui juntar uma coisa a outra, né? Se você não assistiu ao documentário do Ronaldo no Globoplay, acho que vale a pena, não só pela história de um fenômeno, né, do futebol, mas pela rotina de treinamentos a qual ele foi submetido, sobretudo na Internazionale, né, pelo Héctor Cúper, que foi um técnico que levou o Valência ao vice-campeonato europeu em 2001, foi contratado pela Inter, a Inter naquele momento ali por meio do Moratti, né, tinha ali uma megalomania muito grande de ter os melhores profissionais, então ele foi buscar o Héctor Cúper, meio que sem saber o que ele queria de fato, mas trouxe o Héctor Cúper. E aí o Ronaldo fala sobre treinamentos de corrida nos dias seguintes aos jogos. Então jogava bola na segunda-feira e ia correr 4, 5, 6, 7, 8, 9 quilômetros, né? Então isso vai ao encontro do que falou o Bruno Pivetti, né? Falou, peraí, a periodização tática não tem nada a ver com isso, né? É a antítese disso. Esse é um treinamento baseado mais no atletismo, né? A periodização tática nada mais é do que, no primeiro momento, no seu conceito inicial, de adaptação de treinamentos específicos para o jogador de futebol. Não só no futebol, mas também no handball, no judô. São esportes que utilizam a periodização tática, né? Periodização, ou seja, períodos de treinos táticos e físicos, tá? Onde entra Mauro Monteiro nessa história? Bom, é o seguinte, ele não fará esse tipo de treinamento de jogador ficar correndo 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros. Não, esse é um treinamento para o atletismo, para um fundista, não é nem um treinamento para um atleta de 100 metros rasos, não é isso, né? Então ele fará uma adaptação de treinos em conjunto com o Vitor Pereira, em que o jogador vai trabalhar fisicamente, em pequenos circuitos e também com a bola, e muitas vezes o cara nem sabe que está se aprimorando fisicamente. Esse é o principal objetivo, com um treino focado em cada dia da semana e com muita repetição de situação de jogo, tá? Então, assim, todo treino, seja físico, seja técnico, seja tático, ele vai emular situações de jogo para que o camarada, no caso, um jogador de futebol, não fique disperso ou não perca tempo, de uma forma mais clara, com treinamentos que nada tem a dizer sobre futebol e que prejudicam o desempenho do próprio jogador de futebol. Isso é passado. A gente está falando aqui de uma coisa, no passado mais recente, mas que ainda é o que principal existe em métodos de treinamentos do futebol mundial. Repito, treinamentos físico, técnico e tático. Tá bom? Saudações, pessoal!